Vou poder a assinatura de vocês. Pode deixar. Eu só vim aqui porque eu tenho que fazer isso. Você quer que eu fique na mesa? Você falou por causa da chance? A gente cuida dele lá? Tá certo. Água todo mundo tem? Qual? Eu tenho. Água? Água? Uma festa em açúcar? Não? Amarga bastante. Mel. E a telha. Como palestrar tem esses desejos especiais, Açúcar orgânico. Já que é para pedir né? uma Também. É, eu faço. Eu peguei um cacau esses dias, sequei os grãos. É bom demais, né? Quando você toma ele, ele é cheio de chocolate. Muito bom. Aí é 100% cacau, você pode. Já fez muito isso. Você? Eu sou da Bahia. É muito saudável. Já fez muito isso quando era bom, mas hoje em dia. Tem mais paciência? Só dá uns banhos, O quê? tá gravando tudo isso. E daí? Tá me ensinando a fazer chocolate? Pessoal, então vamos lá. Pessoal, vamos lá então. Boa tarde. Começaremos mais uma atividade nossa do Comando Unificado de Greve aqui do campus da Continópolis. Hoje a mesa é Plano de Carreira e Aposentadoria, na qual terá a participação do professor Eliseu e o professor Fábio, ambos do curso de Pedagogia. No mais, boa apresentação. Eliseu, você vai ficar aqui. Eu posso ficar aí, você prefere ficar aí? Ok. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Bom, boa tarde. Eu vou ficar com a parte de carreira e o Fábio vai ficar com a parte da presidência. E tem coisas que ainda não estão muito claras. A gente vai ver isso mais ou menos no desenvolvimento e tem algumas coisas que, enfim, já pega todo mundo que está na IFES. Algumas coisinhas bem práticas só para a gente... Então, quem ou onde que a nossa vida está embasada do ponto de vista da legislação? Artigo 205 da Constituição Federal, artigo 43 da LDB, que trata especificamente de educação superior, e o regime jurídico único, que é a famigerada 8.112, e já com dezenas ou talvez centenas de adequações, leis complementares, não sei o que, isso aqui, isso aqui. Bom, o que está valendo neste momento, além dessas coisas mais gerais, das coisas específicas da nossa legislação da carreira? Está valendo a Lei 12.772, que é resultado do acordo do PROIFES com o MEC, em 2012. Neste acordo apareceram algumas coisas esdrúxulas, por exemplo, aquela história de que para ingressar na carreira do magistério superior, o requisito fundamental era graduação. Depois deu uma confusão danada, aquela história toda. Além de outros detalhes, o governo enviou ao Congresso a MP 614, em maio de 2013, e essa MP virou a Lei 12.863, de setembro de 2013, que corrigiu aquelas, digamos assim, distorções que tinha lá na Lei 12.772. Como que
estávamos do ponto de vista do nosso contra-cheque antes de 2012. Nós tínhamos 3 linhas fundamentais no nosso contra-cheque: o vencimento básico, a retribuição por titulação, ou seja, assistente, mestre, doutor, etc., e a gratificação de desempenho no magistério. Não é? Com o acordo de 2012, a gema, que era aquela gratificação, não pelo título, mas pelo exercício da docência, foi incorporada no vencimento básico. Então, até 2012, um salário de adjunto ou de doutor era R$1.000 e pouco, R$2.000 no máximo. Então, por isso que hoje a gente tem, vou pegar o exemplo de adjunto, R$5.000 e poucos é o vencimento básico. Qual que é a diferença de ter vencimento básico de R$1.000 e pouco, R$2.000 para R$5.000? É que quando o governo concede o aumento é sobre o vencimento básico. Então faz muita diferença 5% para R$1.500 e 5% para R$5.000. Essa sempre foi a luta do movimento docente. Agora, até 2004, 2005, ou talvez antes, tínhamos exclusivamente o Andes, e depois de 2004, se não me falha a memória, o PROIFES também. Então nós temos dois sindicatos que representam os docentes no ensino superior, seja ele nas instituições universidades ou nos institutos. O que aparece além dessas duas linhas básicas, então? Vencimento básico e retribuição por titulação. Aparece aqueles penduricalhos, né? Auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio transporte, não sei o que, parará, parará. Ganhos judiciais, que algumas categorias em alguns momentos conseguem, não entra como vencimento, entra como um adicional. Ou como indenização, a depender da situação. Outra diferença de 2012 antes para depois é que nós, das universidades e dos institutos ou dos antigos Cefetes, tínhamos carreiras diferentes, carreiras e planos salariais. Com o acordo de 2012 vira um só. Então, um adjunto na Universidade Federal recebe o mesmo valor de um adjunto hoje no Instituto Federal. Era diferente. O que acrescenta, ou melhor, já tinha, mas cada universidade fazia como queria e quando queria, antes de 2012. Era aquilo que a gente chamava de professor titular ou livre docente. Cada universidade era autônoma para resolver quantas vagas abria, como é que era o processo, etc. e tal. A partir da lei nova, 5%, se não me falha a memória, a universidade só pode abrir 5% do seu quadro total para professor titular livre, que é o que está na carreira hoje, ou seja, o último nível que a gente pode alçar. Quem é que pode alçar? Em tese, qualquer um, desde que limite-se nos 5%. Óbvio, quem está fluindo na carreira com mais frequência tem mais chances de chegar a ser titular livre, a depender do preenchimento dos 5%. Por que eu falo quem flui mais frequentemente na carreira? Porque tem gente que, eu vou usar a palavra esquece, não sei se é a melhor palavra, mas tem gente que esquece de pedir promoção. Fica 3 anos em assistente 2, 3 anos em adjunto 1. Tudo bem, do adjunto 1 para adjunto 2 aumenta uma merreca, né? Mas aumenta, e se você não passa pelo adjunto 2, você não vai para o outro. Enfim, cada ano é um tempinho que você vai perdendo.
O que tinha também na lei antiga, ou antes de 2012? Um professor, independente da sua titulação, ele podia chegar a ser adjunto 4, apenas por tempos de serviço. Óbvio que ele não ia receber a retribuição por titulação do adjunto, ele recebia a retribuição por titulação se ele fosse especialista, mas ele nunca fez mestrado e doutorado, ele ia evoluindo numa parte aqui, mas ele ia permanecendo na outra parte aqui da titulação. Então ele ia aumentando aqui o valor do vencimento básico conforme o nível que ele ia subindo, mas a titulação dele ia ficando. A lei nova não pode mais. Apesar de que o PROIFES está colocando em pauta essa questão. A gente depois pode até entrar no mérito se é melhor, se é pior, etc. Não é? Então, o que a MP fez? Nós tivemos a Lei 12.772, teve os problemas. Quais eram os problemas? Estabelecia que a titulação do doutorado para o ingresso na carreira caía e ficava valendo só a graduação. Então, a MP veio corrigir isso. Veio também diminuir um elemento do adjunto, por exemplo, o cara que quer fazer a elevação de nível de classe para titular livre, antes ele precisava ter 20 anos de exercício ou de obtenção do título. A MP reduziu para 10 anos isso. O concurso para titular livre, então, é uma previsão legal agora na lei geral. Antes, cada universidade decidia como é que fazia e quando fazia essa questão. E outro detalhe é que esse concurso, ele tem que ser com 75% de gente extra-instituição. Nós sabíamos que a nossa categoria não é novidade para ninguém, a nossa categoria, como qualquer outra categoria, é corporativista, e a gente fazia o que com a lei antiga? A gente chamava o nosso povo do departamento, eu queria ser titular, a gente chamava o povo do departamento, constituía uma banca e pronto, a banca, óbvio que a banca nunca ia reprovar ninguém. Era certo, era errado? Não vou entrar nesse mérito, apenas na questão de ser corporativista. Mas isso não é uma coisa exclusiva nossa. Outra questão que a lei veio regulamentar, digamos assim, que era mais ou menos livre para cada universidade ou para cada instituição. É que antes você, não é que hoje não possa, né? Eu até conheço pessoas que fazem, mas agora está regulamentado de uma maneira mais, digamos assim, clara. Não sei se é mais prática, se é mais burocrática ou se empata mais a nossa carreira, mas enfim, ou aumentar o ganho real no final do mês. É que você tem algumas limitações agora que você não tinha antes, por exemplo. Você pode trabalhar prestando serviço contínuo para uma determinada instituição, que não seja ela financeira e etc e tal, até por um limite de 120 horas ano, por exemplo. Antigamente você podia dar uma aula de especialização, hoje você continua podendo dar essa aula de especialização. Agora tem um limite para você cumprir isso. Se você extrapolar e alguém denuncia você, a Procuradoria Jurídica pode solicitar um procedimento administrativo para apurar isso. Você não podia, por exemplo, antes, quer dizer, podia, mas não estava regulamentado de maneira clara, agora está, você pode ficar liberado, por exemplo, com o salário da sua instituição. Você pode ficar liberado, por exemplo, para uma função burocrática no MEC por até 1 ano. A lei antes não era clara sobre isso. Ficava muito ao
balançar das ondas, né? Era meu amigo, então eu consigo, eu vou. Não é meu amigo, não consigo, não vou, etc. Outra coisa que a MP veio colocar, que antes não estava previsto, é o afastamento para pós-doutorado, inclusive nessa hipótese de estágio probatório. Então, antes, para o pós-doutorado, você não podia. Você podia para mestrado e doutorado, porque entendia-se que pós-doutorado não é necessariamente carreira. Mestrado, doutorado ou especialização entra, de fato, no que se chamaria de ascensão na carreira. Também depois, até 2012, o servidor podia entrar com o título de especialista, já fazendo doutorado, dali 6 meses ele virava doutor. Ele podia automaticamente virar assistente. Não é? Então você entrou, 6 meses defendeu, já traz outro detalhe. Você trazia a ata da sua defesa. Na lei nova, o MEC está recomendando que não se aceite mais a ata da defesa. Não está na lei, mas é uma recomendação de uma nota técnica do MEC. Que a universidade ou que a instituição só aceite o diploma de fato. Qual é o problema? O problema é que as universidades demoram 6 meses para expedir o seu diploma. Né? Então você ficaria empatado, digamos assim, durante 6 meses para fazer a elevação. Então isso era antes. Você automaticamente, no dia seguinte, você entrava com pedido, se demorasse 6 meses, mas contava retroativo. A Lei 12.772 cortou esta possibilidade, a medida provisória não mexeu com isso, então continua. Você é especialista, com 6 meses vira mestre, ou melhor, você é auxiliar, com 6 meses vira mestre, você não sobe para assistente. Você fica no auxiliar 1A até terminar o estágio probatório. Depois você faz a aceleração. Aí você vai para o nível lá, de fato, onde você se encaixaria. Mas você tem que cumprir o estágio probatório. Equiparação das carreiras, já falei. Criação do cargo de professor titular, também já tinha colocado isso. É um concurso específico. Detalhe, não precisa ser professor de instituição. Pode ser um funcionário que tem doutorado há pelo menos 10 anos, que trabalhou em outras instituições, empresas privadas, etc. e tal, e decidiu que no final da vida ele quer virar professor universitário. Ele pode concorrer nesta vaga para professor titular livre. Os professores da casa também podem, não é? Mas daí o edital vai regular ambas os desejos. Nós temos 2 formas de, vou usar uma expressão bem jocosa, de se dar bem na carreira, ou na vida universitária. Ou você progride, ou você se promove. Mas isso é oficialmente, né? Hã? Isso é oficialmente, né? Oficialmente. Pela forma da lei. A progressão é em relação aos níveis, de nível da classe A1 para a classe A2, ou de adjunto 1 para adjunto 2, adjunto 2 para adjunto 3. E a promoção é de classe para classe. Classe A para classe B, para classe C, para classe D, ou seja, auxiliar, assistente, adjunto, titular. Então, promoção é entre classes e progressão entre níveis. Já era assim, continua sendo assim. Observação de novo. A promoção só se efetiva depois de cumprido o estágio probatório, é o artigo 13 da Lei 12.772. Só uma observação, é importante a gente se ater que esse congelamento ele é relativo ao vencimento básico.
Porque a classe que nós estamos está vinculada ao vencimento básico. Então, por exemplo, nós aqui, independente de ser especialista, mestre, doutor, o vencimento básico para o DE é o mesmo. O que muda, mesmo no estado probatório, é progride, a gente progride, a gente vai do 1 para o 2 e muda a RT. Então, quem estiver no probatório e defender mestrado ou doutorado, muda a RT. Me ajuda. Pode fazer pergunta durante? Pode, a gente está tudo aqui. Por mim. Por mim pode. Tá. Então, a promoção e a progressão está referindo a quê? A só o vencimento base. A progressão e a promoção é vencimento base. Não, as duas coisas. Não, as duas coisas. Promoção é de nível 1 para 2, é quando você fica, por exemplo, 2 anos, auxiliar 1. Cumpriu 2 anos, você vai para auxiliar 2. Isso é progressão. Nesses 2 anos, você adquiriu o título de mestre. Ok? Isso não é mais progressão, porque o título já é promoção. Então, você, antes você passava de uma coisa para outra, tudo junto. Agora tem as diferenças, por quê? Porque você não faz uma coisa se você está no estágio probatório. Você não sobe de classe dentro do estágio, ainda cumprindo o estágio probatório. Ah, tá. Você entendeu? Você recebe a retribuição Mas daquele você não é momento. promovido. Mas você não é promovido antes de terminar o estágio probatório. A RT progride e também promove. Com a diferença de que você só vai receber a RT referente ao seu título se você defender efetivamente esse título. Por exemplo, dentro da mesma classe... Sim, você recebe a RT do nível lá que você está. Isso. Aí, Você é mas essa assistente e a sua RT é de assistente. Aí eu já Isso. defendi o doutorado, mas eu não cumpri o estágio probatório, você continua recebendo a sua RT de assistente. Aham. Depois que você promover, que cumpriu o estágio probatório, você vai receber a RT de adjunto. Sim, mas mesmo no estágio probatório, isso que o Marco É falou. isso, o que acontece? Mesmo no estágio probatório, se eu defender o doutorado amanhã, eu estou no estágio probatório, se eu defender o doutorado amanhã, eu posso entrar com o processo para receber RT de doutor, é isso? Isso, nível 1. Nível 1. Não vai... Não vai mudar o vencimento base, Isso. mas vai mudar a RT. Só RT. Só RT. Antigamente mudava tudo, automático. Mudava tudo. Agora não, agora tem Vencimento os base. percalços. Apesar de que tem algumas dessas coisas que já tem ação nos tribunais, dizendo que ela é inconstitucional. É o sujeito que defendeu o título e quer mudar o vencimento exato. base. Só confirmando, o professor titular tem 2 maneiras de eu chegar. Ou por concurso, Não, ambas são por concurso. Mas pode ser você já sendo da casa, tem que fazer o concurso do mesmo jeito. E como é que é? Deixa eu pegar aqui mas a minha promoção tem possibilidade de subir de classe? aqui, ó. A minha promoção? Não, de adjunto 4 para titular só vai em algumas possibilidades. Ou é o concurso público, que daí o concurso público é aberto para quem está já, ou para quem é de fora. Lembra do sujeito que trabalhava na iniciativa privada, que já tem mais de 10 anos com título de doutor, ele pode se candidatar. Ou, a outra possibilidade é mediante uma promoção da análise do seu memorial, da sua produção e ou de uma tese inédita com aquela mesma regrinha básica. 75% da banca que vai compor tem que ser extra IFES. Entendeu? Então tem 2 formas, mas é um processo, digamos assim, de seleção do mesmo jeito. Não tem como fugir dela. Aqui uma outra dúvida, desculpa, Eliseu. Para eu ser promovido, eu tenho que solicitar? Eu tenho que abrir um processo de solicitação? Tanto a progressão quanto a promoção. Se você não pede, a instituição não faz automática. Por
isso que tem gente que fica 3 anos, ou porque não arrumou tempo para arrumar os papéis, etc e tal. Vou usar um exemplo nosso aqui. A professora Regina ficou uma vez 4 anos como assistente 3. Que ela podia ter ido para assistente 4 e logo em seguida que ela dava um salto para adjunto 1. Mas assim, cada um, a vida particular de cada um. Não é automático. Nem os recursos humanos do campus cuida disso para você. Ninguém manda nenhum memorando dizendo assim, professor, você já tem 2 anos, poderia cuidar da sua promoção, da sua progressão. A universidade não envia isso. É você que tem que ir fazendo a sua conta. Lá nos 18 meses você já começa a organizar os papéis, para nos 24 você já ingressar com o pedido. Pois é, feito o pedido, vai ser, pode ou não ser definido? E se for definido, é contado a partir do momento que você fez esse pedido ou quando eles deliberarem? Não existe, eu pelo menos não Quando sai sei. a portaria. Eu não sei de pedidos indeferidos. Só se Todo não der mundo. ponto. Só se não der os pontos. Tem esse detalhe. Mas aí talvez, dependendo como for, Mas é muito difícil. sai retroativo. Tem que fazer Vai mais. ativo? Sabe, por exemplo, Olha, você, você para não é dar, em relação aos 2 anos. para não dar, Não, por exemplo, eu entrei com o pedido em outubro. Só que a portaria foi publicada em dezembro. Ela sai com data retroativa de quando eu dei início ao processo. Aí você só pode dar início quando vence 24 meses. Venceu 24 meses, você pode fazer o pedido. Antes você não pode. Um dia depois. Um dia depois. Oficialmente um dia depois. Um dia depois. aquela historinha lá, que antes o sujeito, mesmo sendo assistente ou auxiliar, podia ao longo do tempo ir subindo no degrau, mesmo recebendo a retribuição por titulação A quem? de que ele de fato tinha. Isso também caiu, embora o Proifes defenda isso. O antes, eu não vi nenhuma manifestação do antes em relação a isso. O Samuel disse que o antes é contra. Eu particularmente acho que sou favorável, mas enfim. Os nossos regimes de trabalho, de dedicação exclusiva, 40 horas ou 40 horas excepcionalmente ou 20 horas. Então, aquelas questõezinhas básicas, vencimento básico mais a retribuição por titulação, o que acontece que está na lei? É que tem um step de 5% de cada nível, ou seja, nível 1 para nível 2, e de 10% de classe, classe A para classe B, de classe B para classe C, de classe C para classe D. Né? Então tem essa diferençazinha. Essa é como é que nós éramos aqui e como é que nós estamos hoje. Então nós éramos auxiliar 1, 2, 3 e 4, assistente 1, 2, 3 e 4, adjunto e associado 1, 2, 3 e 4. E o titular, que já era o último nível da carreira, não tinha outra denominação, continua sendo o último nível da carreira para quem quiser chegar lá, etc. e tal. O que mudou foi que o auxiliar e o assistente, em vez de ser 4, passou a ser só 2. Isso, em tese, facilita uma subida, não é? Então as classes continuam sendo as mesmas, todo mundo fez o concurso, entra aqui. Classe A. Não é? Aí, a depender do título que você tem, você vai receber a diferença lá, etc. e tal. Outra coisa é que esta carreira, ela é a mesma, como eu já disse, para nós e para o tecnológico lá. Então, 5% promoção e 10%, progressão e 10% na promoção. Essa coisinha básica, todo mundo entra no nível A. Classe A, nível 1, independente. Aqui, já falei. Férias, 75%. Antigamente, as férias, elas podiam ser divididas só em 2 vezes. Hoje, pode ser dividido em 3 parcelas.